Estamos a sensivelmente uma semana de começar o campeonato e muita coisa ainda está por acontecer no Dragão. Reforços que ainda estão a caminho, vendas que ainda vão ser feitas, pré-temporada com muita intensidade, uma intensidade recorde. O Porto venceu ontem o Famalicão por 3-0 em mais um amigável no Estádio Dragão à porta fechada. No mercado de transferências, o Porto não quer vender o Zaidu surpreendentemente. O jogo de domingo com o Atlético de Madrid para a apresentação do plantel já tem os bilhetes esgotados e mostra este entusiasmo dos adeptos. Mas comecemos por resumir então o ponto de situação em que o Porto está nas transferências, no mercado de transferências. O Porto já contratou 7 reforços, todos eles para entrar direto na equipa principal, todos eles com muita qualidade, cláusulas de rescisão muito grandes, muito altas, todos eles com o perfil que agrada ao treinador, ao Farioli, todos eles com muita margem de progressão, todos eles ainda podem valer muito dinheiro ao clube no futuro e todos trazem qualidade imediata para o plantel. Portanto, Gabri Veiga por 15 milhões de euros, João Costa a custo zero é o terceiro guarda-redes, mas não vamos desmerecer esta contratação, porque é um jogador a Porto, um jogador formado no Porto, e sai o Samuel Portugal, que foi um jogador que passou completamente ao lado de tudo, passou 3 anos sem jogar, portanto, mesmo sendo um jogador, digamos que com menos qualidade ou menos expectativa à volta dele, não deixa de ser uma contratação importante. E uma óbvia melhoria nas opções para guarda-redes. O Dominique Perpites por 4 milhões e meio, o Borja Sainz por 14 milhões, o Vitor Froholt por 22 milhões, o Alberto Costa por 15 milhões e o Bednarek por 7 milhões e meio. Se somarmos a isto a compra do passe completo do Samu e a contratação também do Neuen Pérez, o Porto já investiu 105 milhões de euros em contratações. É caso para dizer então que o André Vilas-Boas abriu mesmo os cordões à bolsa, cumpriu o que prometeu, que ia ser o maior mercado da história, e portanto este é o estado da situação nas transferências até agora. O Porto, como dissemos no vídeo anterior, entrou então na fase 2 do mercado, agora quer vender jogadores que não têm tanta reputação no plantel, que estão a mais, que Farioli riscou e que não conta com eles. Tivemos aqui muitos comentários no vídeo anterior, até de pessoas que dizem que, por exemplo, o Fábio Cardoso era um jogador que gostavam de continuar a ver no Porto. Eu concordo, também acho que ele podia ter uma nova oportunidade, mas não conta para Farioli. Portanto, podemos dizer que são jogadores de nível mais baixo, ou que não estão naquele estatuto tão alto, no entanto são jogadores com qualidade. O que eu acho sobre eles é que cada um está numa fase diferente, mas por exemplo o André Franco, o Namazo, como eu dizia, são jogadores, também que o Namazo não foi dispensado, mas já acho que está na mesma categoria, são jogadores que estão há muito tempo no Porto e já têm a imagem desgastada, precisam de sair mesmo. Acho que é mais por limpeza até, por uma renovação da mentalidade da equipa. Portanto, jogadores mesmo riscados são o André Franco, o Baró, o Romário Baró e o Fábio Cardoso. Esses estão mesmo riscados, têm mesmo que sair. Depois temos jogadores que fizeram pré-época, mas o Farioli também não conta com eles. E o Porto quer vendê-los, mas já negocia um pouco mais, porque acha que pode tirar dali algum valor. Gruitch, que está em último ano de contrato, este aqui o Porto pode não conseguir ganhar muito dinheiro com ele por causa disso, porque passando mais meio ano ele já sai a custo zero, então o Porto aqui vai tentar vendê-lo de qualquer forma, uma vez que ele não conta para o treinador. E convenhamos que o Gruitch é aquele jogador que nunca levantou muitas ondas, é um jogador que os adeptos respeitam, mas que nunca mostrou qualidade no Porto. Ele veio do Liverpool com uma expectativa muito alta e mesmo que ele tenha qualidade, é mesmo aquele jogador que tem que sair para mudar de ares, para outro clube, para outro campeonato, porque aqui já são demasiados anos, parece que está acomodado. Portanto, o Gruitch seria o primeiro a sair e, se calhar não tanto pelos valores que o Porto quer, porque é o último ano de contrato, ainda que é um jogador amigável, é um jogador que não é de levantar muitas ondas. Claro que ele não vai aceitar renovar, seria uma estupidez completa, acho que o empresário não vai deixar, mas acho que ele não vai levantar ondas, não vai levantar problemas, portanto o Porto vai vendê-lo e espero que o venda bem, que o Gruitch merece, apesar de não ter feito muita coisa no Porto. Os outros jogadores que têm então mercado e que jogaram a pré-época, mas que é para sair, que estão arriscados, seriam o Denis Gul, o Namazo e o Ivan Reim. O Ivan Reim teve no Valência, mas parece que o Valência não tem capacidade financeira, porque o Valência gostou dele, mas não vai ficar com ele porque não tem capacidade financeira para o trazer, para pagar o salário completo, para pagar o valor que o Porto queira. Portanto, o Ivan Reim, eu acho que o Ivan Reim tem bom mercado. Ele é bom jogador, o Ivan Reim, eu gosto dele, é um jogador técnico, talvez seja curto para o Porto. Eu acho que tem mais a ver com a tal intensidade, que o Farioli não gosta tanto, porque é aquele jogador magrinho, baixinho, um bocado como o Mora, por isso que o Farioli também não está a apostar muito no Mora, eu acho, já vamos falar sobre isso. Depois o Namazo, um bocado como o Gruitch, já está há muitos anos no Porto e precisa também mudar de ares, mas ainda assim tem contrato e portanto o Porto vai tentar vendê-lo bem. E o Denis Gul, parece que não se adaptou, é um jogador que pode ficar, tem esse poderio físico que o treinador gosta, no entanto, o Farioli quereria outro jogador. Portanto, saindo o Namazo e o Denis Gul, o Porto contrataria um outro avançado, com mais potencial para fazer frente ao Samu, para fazer concorrência, até porque é sempre bom, o Samu em princípio é o titular, mas é sempre bom que o titular tenha um bom suplente que o obrigue a esforçar-se mais. Depois de notícias de mercado, temos uma surpreendente, para mim foi surpreendente, o Zaidu,
O Oviedo fez uma proposta concreta pelo Zaidu, parece que há mais interessados, o Oviedo antecipou-se por medo de não conseguir contratá-lo, e é aquela proposta que eu diria que o Porto iria aceitar facilmente, mas o Porto rejeitou. Ou seja, aquela titularidade do Zaidu frente ao Twente não foi um mero acaso, não foi só porque o Moura estava lesionado, é porque Farioli conta mesmo com ele. Isto aqui surpreende, é o que eu já disse do Zaidu, os portistas gostam dele, mas ele tem muitos pontos fracos, todos reconhecem, e é assim é uma relação um bocado amor-ódio, porque ele tem velocidade, é esforçado, faz grandes jogadas, tem exibições incríveis, mas também tem exibições péssimas e erros muito amadores. Complicado, mas parece que este treinador vai apostar no Zaidu. Pelo menos acho que vai ser suplente do Francisco Moura, mas esta recusa de o vender mostra que então vão apostar nele. Estas saídas vão também ajudar na folha salarial, principalmente o Gruitch, que é o jogador que ganha mais. Eu penso que será à volta de 1,5 milhão ou 2 milhões por ano que ganha o Gruitch. Portanto, é uma grande poupança também que o Porto consegue de um jogador que está a ganhar muito, mas que não repercute no campo aquilo, não justifica aquilo que ganha no campo. E o Porto continua muito atento ao mercado. Fala-se em extremo e avançado. Portanto, o Porto quer um ponta de lança, lá está o tal ponta de lança que vai fazer frente ao Samu, vendendo o Namaz e o Denis Gul, consegue bom dinheiro para isso. E depois quer mais um extremo. De facto, o Porto tem uma vaga para extremo ainda. No entanto, ainda há essa possibilidade de vender o PP. Se o Porto vender o PP, eu vou apostar, isto é uma aposta pessoal, eu acho que o Porto vai contratar dois extremos. Provavelmente um por empréstimo, um jovem que seja mais barato, e depois um extremo mais forte, porque eu acho que o PP vai valer muito dinheiro para o Porto. Se o Porto vender, porque já lá vamos, o PP jogou muito bem com o Famalicão. Mas pronto, o Porto acima de tudo está atento às oportunidades de mercado e claro que pode ainda contratar um médio se o Gruitch sair, mas foi aquilo que o Porto já deu a entender e já passou para fora, que é, só vai contratar se sair alguém, mas de facto esta lista de jogadores que podem sair é enorme, portanto eu acho que vai contratar ainda. E esperem que este mercado vai continuar mesmo depois do campeonato começar. O Porto, apesar de tudo, apesar de toda esta estabilidade de mercado que é natural, eu acho que o Porto está mais à frente que Benfica e Sporting. Basta ver que o Benfica e o Sporting vão jogar hoje a Supertaça. E se vocês virem as declarações tanto do Rui Borges como do Bruno Lage, eles tentam meio dizer que a equipa não está em forma e tentam atirar de um para o outro a ver quem é que está mais avançado na pré-época. A verdade é que o Sporting começou a pré-época mais cedo, só que por causa dos Gyökeres adiam muitas contratações. Por exemplo, o Luís Soares só treinou 3 dias para jogar para o Sporting. Portanto, o Sporting fica atrasado. O Benfica também teve bastantes problemas porque o Rui Costa, em ano de eleições, está a ser mais lento nas negociações, a ser mais cirúrgico. Então eu acho que os dois clubes de Lisboa partem atrás do Porto. Portanto, eu acho que o Porto hoje, se fosse jogar uma Supertaça ou até uma Liga Europa como vai jogar o Braga, eu acho que o Porto estaria mais bem preparado. O Porto está em fase mais adiantada do que os 3 rivais. E tem então essa vantagem de não ter que jogar essas competições. Ou seja, pode ainda ficar mais bem preparado para o campeonato. O Porto, como eu disse, está a ser muito metódico neste mercado. Apesar de muita movimentação, está a ser tudo muito bem calculado. O Porto está a blindar todos os jogadores com grandes cláusulas de rescisão. Hoje estava a ver as cláusulas de rescisão mais altas. São todas dos reforços. Portanto, o Porto tem um plantel muito bem blindado nesse aspecto. O que mostra mais uma vez que o Porto está a contratar exatamente com os olhos no futuro também. Não só valorizar o plantel agora e começar a vencer, mas também vender esses jogadores mais tarde por muito dinheiro. Porque até o próprio Bednarek, com a cláusula de 60 milhões, parece muito absurdo, por ele já não ser novo, com os 29 anos, mas foi o que eu vos disse, até nisso o Porto pensou que hoje em dia os defesas jogam durante mais tempo. Talvez ele não saia pelos 60 milhões, mas isto pode ser um bom trunfo para numa venda futura conseguir puxar o valor mais para cima do Bednarek. Mas pronto, até essa cláusula de 60 milhões, que é um pouco absurda, mostra que o Porto está-se a blindar muito bem. A cláusula, por exemplo, do Borja Sainz, de 100 milhões, igual ao Samu, mostra que o Borja Sainz é uma grande aposta. Eu acho que, de facto, eu já tinha visto imagens dele no Norwich, eu sempre achei que o Borja Sainz é craque, ele parece ser muito bom, e o Porto coloca-o ao nível do Samu. O Samu não fez a época que todos esperavam no ano que passou, fez uma primeira volta melhor que a segunda, nessa marcou 25 golos, mas também sabemos que o contexto era complicado, então o Porto dá uma nova oportunidade ao Samu. O Samu seria o jogador mais valioso, com mais potencial do Porto, claro também tem o Mora, mas, portanto, o Borja Sainz aqui com 100 milhões fica equiparado ao Samu. Agora esse tal jogo do Porto com o Famalicão, eu não vi o jogo não foi transmitido, foi à porta fechada, era para ser no Olival, infelizmente foi no Dragão por causa dos incêndios, que infelizmente estão a ser muitos, e o fumo atrapalhava o rendimento dos jogadores. O Porto ganha por 3-0, é mais uma vitória categórica. O Porto nesta pré-época está impecável, até em termos de resultados. Eu sei que resultados é o que menos conta na pré-época, mas foi o que eu disse alguns vídeos atrás. O Porto está numa situação diferente do normal, que é qualquer vitória na pré-época é boa, principalmente goleadas, porque o Porto passou uma temporada praticamente sem golear ninguém e com muitas derrotas e empates surpreendentes. Ou seja, mesmo sendo pré-época, estas vitórias são boas para aumentar a moral e a confiança dos adeptos e dos próprios jogadores também. Os adeptos já parecem estar confiantes.
depois de ter esgotado os lugares anuais, parece que em tempo recorde, parece que foi uma coisa assim. Se não foi em tempo recorde, foi próximo, mas que vi uma notícia assim. Agora é o jogo com o Atlético de Madrid, que já está esgotado. Esgotou em poucas horas os bilhetes, ou seja, os adeptos são mesmo entusiasmados. Vai ser a apresentação da equipa. Aquilo que eu dizia no vídeo anterior, que também muitos comentários disseram, pessoas que também concordam comigo, que eu vi nos comentários. Pode haver uma surpresa, uma contratação surpresa para apresentar no domingo. Não é de surpreender, apesar de não se falar neste momento de nenhum jogador em específico que esteja próximo do Porto, basta ver que todas as contratações que chegaram foram pouco anunciadas. O Bednarek chegou mesmo sem os jornalistas conseguirem perceber que ele estava a ser sequer negociado. E o Porto vence então o Famalicão no Dragão por 3-0 com golos do Samu, do PP e do Froholt. Interessante ver aqui o Froholt a marcar golo. Contra o Twente ele já mostrou que ele chega-se à frente com muita desinibição, portanto já marcou um golo. Parece que o PP, pelo que dizem as análises ao jogo, foi dos melhores em campo, portanto o PP está em grande. Eu não sei se isto significa que ele vai fazer uma grande época no Porto para compensar a anterior, depois de ser vendido, ou se significa apenas que ele vai mesmo ser vendido porque já está a brilhar na pré-época. E depois o Samu, é muito importante que o Samu está a marcar nos jogos todos, está a aumentar a sua confiança, está a ser mais goleador e se repararem, agora o Samu tem o recorde de ser o jogador mais caro da liga, já não tem a concorrência dos Jokers, já joga num sistema tático diferente, mais intenso e mais ofensivo, está a marcar golos. O Samu vem com muita confiança para esse campeonato. O Bednarek também fez a estreia, mas não foi titular, portanto o treinador continua a apostar no Neuen Pérez. É preciso perceber se o Bednarek vai ser ou não titular, pelo menos nos primeiros jogos do campeonato pode não ser. Não sabemos como é que vai ser a adaptação. E também o Farioli aqui a gerir um pouco o balneário. É natural que um técnico tenha um defesa central que fez a pré-época toda com ele e que apesar de tudo ele conta. Mesmo que ele ache que ele vai ser o terceiro e que vai ser suplente da dupla titular, o treinador pode não querer desmotivar já o Neuen Pérez. Porque o Neuen Pérez tem margem de progressão, apesar de todos os erros que tem cometido, principalmente na época passada. Mas o Neuen Pérez é um jogador que já fez a pré-época toda e talvez seja tipo uma espécie de voto de confiança para que o Neuen Pérez não se desmotive já e ter um suplente motivado, ou então o próprio Bednarek também ainda não se adaptou. Até porque o Bednarek, 29 anos, ok, é jovem, mas já não é um jogador tão jovem assim e pode demorar mais, por exemplo, a recuperar o ritmo, estamos ainda em pré-época. O Gabri Veiga não jogou este jogo, ficou de fora para cumprir castigo pelo vermelho que viu contra o Twente. O Porto teve então essa atenção aos pormenores, que mostra que está a planear esta época com muita atenção, com muito cuidado. O Porto convidou um árbitro profissional, portanto confirma-se aquilo que eu tinha dito no vídeo anterior. O árbitro era profissional precisamente para que o jogo contasse para limpar o vermelho do Gabri Veiga, mesmo que agora ele possa ser castigado 2 jogos, parece que nessa possibilidade, já só afeta no jogo da apresentação com o Atlético de Madrid, quer dizer que ele já vai jogar com o Vitória de Guimarães. Este cuidado todo para que o Gabri Veiga se estreie no campeonato, a mim diz-me que o Mora vai ser suplente. Porque o Rodrigo Mora entra frente ao Famalicão a titular no lugar precisamente do Gabri Veiga. Já frente ao Twente, o Mora tinha entrado para o lugar do Gabri Veiga. Ou seja, o Farioli está a olhar para o Rodrigo Mora como o número 10, como o terceiro médio do meio campo. Por isso que Farioli, no final do jogo, disse que o Rodrigo Mora tinha que se adaptar ao seu estilo de jogo e que estava ainda em adaptação. Soou estranho ele dizer isto, porque o Mora é o melhor jogador do Porto, pelo menos foi o melhor na época passada. Mas é essa a questão, é que ele está a adaptá-lo a uma outra posição no meio campo. Eu tenho aqui 2 possibilidades. Ou o Rodrigo Mora vai de facto sair, estamos apenas aqui a gerir a situação do jogador, ou o Farioli de facto quer um meio campo mais forte, que vai ser chato para o Rodrigo Mora ser suplente, ou então estamos realmente a testemunhar uma mudança no comportamento de Rodrigo Mora, porque o Farioli, sendo um treinador tão intenso e tão exigente, se ele exigir ao Mora o que exige ao Gabri Veiga, ele vai dizer que o Rodrigo Mora ganhe mais poder físico, que defenda mais e que talvez solte a bola mais rápido. Ou seja, vamos ter um Rodrigo Mora menos técnico e eu não sei até que ponto isso não vai castrar o jogador, a sua qualidade, talvez exibições menos brilhantes, enfim, não sei. Tenho sempre medo disto porque são treinadores que exigem muito de um jogador que é um gênio, um mágico, que pega na bola e resolve o jogo sozinho. E há certos treinadores que não gostam tanto disso, querem que ele jogue mais para a equipa. Vamos ver o que é que acontece com o Rodrigo Mora. Para mim tem essas 2 possibilidades. Ou ele vai ser vendido, ou ele vai ser realmente adaptado para jogar a médio e vai ser um Rodrigo Mora diferente da época passada. Vamos ver como é que ele consegue adaptar o seu futebol e se o Farioli consegue realmente transformá-lo num médio sem perder a sua essência, as suas qualidades. Notei também essa questão de que o Diogo Costa voltou a não jogar e eu acho que o Diogo Costa está com uma possibilidade de saída do Porto. Vamos ver. Claro que vai ser sempre complicado. Quanto mais tarde ele sair, mais complicado substituí-lo. Não tanto pelo valor que o Porto vai ter para contratar, porque vai ser muito grande. Se o Diogo Costa sair, vai ser à volta dos 100 milhões. Portanto, para um guarda-redes é muito e, portanto, o Porto vai poder contratar outros guarda-redes com qualidade, mas não vai ter a mesma liderança, não vai ter a mesma integração na cidade, no clube que o Diogo Costa já tem.
e ter a mesma qualidade, ele pode ser de qualidade, o substituto, agora com a mesma qualidade do Diogo Costa é muito difícil. Também não jogou o Ivan Jaime, esse aí já acho mais normal, o Ivan Jaime deve com certeza estar a ser negociado por aquilo que dissemos no início do vídeo, que está também na lista de transferências. O Francisco Moura continua lesionado em tratamento, mas continuam a dizer que ele vai jogar domingo contra o Atlético de Madrid, portanto vamos ver a partir daí que papel tem o Zaidu neste Porto. William Gomes também voltou a jogar e voltou a brilhar, portanto o Porto está com 3 extremos com muita qualidade, Borja Sainz, PP e William Gomes, os 3, além da qualidade, estão em forma. O que surpreende é o Rodrigo Mora não estar incluído nestes 3 extremos, fazer o quarto elemento. De facto, Farioli vê nele um médio, vamos ver o que é que acontece. Também pode ser a tal transferência que falamos, mas de qualquer forma, mesmo que o Rodrigo Mora saia, ele está a vê-lo como médio. Mas estes 3 extremos estão a fazer as delícias do técnico deportista, ele está a gostar muito. E fala-se então desse outro extremo que o Porto pode contratar, até porque ele vai querer 4. É natural que ele queira substitutos de qualidade. Claro que ele tem opções no plantel, de qualquer forma ele quer mais qualidade. Ele é muito exigente e também apanhou o Porto com o maior mercado e também com essa exigência, portanto acho que vai conseguir mais um extremo de qualidade. Mas destaque para o William Gomes, continua em grande forma. O Porto contratou também mais um jogador, o Cauê Rodrigues, para a equipa B. Ele vem do Botafogo, é um grande clube do Brasil, campeão brasileiro e da Libertadores. Assina até 2030 e também com uma cláusula alta para um jogador da equipa B, 20 milhões de euros. Ele diz que quer também ganhar títulos, veio também nesse estilo de comunicação como os reforços da equipa A e todos os outros reforços. Ou seja, há essa sintonia, mesmo para a equipa B, entre os jogadores de passarem essa ambição para fora. E não deixa de ser um grande reforço, porque é para a equipa B. Portanto, o Porto também está a deixar muito bem a sua segunda equipa. Ou seja, o Farioli vai ter muito boas opções durante a época se precisar de recorrer à equipa B. Uma notícia que chegou ontem também sobre o Samu, já depois de ele ter marcado o golo contra o Famalicão, é que parece que ele tem interessados em Inglaterra. De facto, o Samu tem esse estilo de jogo que eu acho que se encaixa muito bem no estilo da Premier League. Depois, ainda por cima da chegada dos Gyökeres à Liga Inglesa, claro que outros clubes vão começar a olhar para a Liga Portuguesa a ver se há mais algum jogador desse estilo. E quanto mais os Gyökeres brilhar, mais a Liga Portuguesa vai ficar com esse estatuto. E Samu é o jogador que salta logo à vista como um jogador que pode ser uma espécie de Gyökeres também. E que tem essas qualidades físicas e de finalização. O clube que parece estar a preparar uma proposta é o Aston Villa. O treinador do Aston Villa, que é o Emery, é muito fã do Samu. E parece que até ao final da janela de transferências eles vão mesmo fazer uma proposta. Proposta alta, porque eles sabem que o Samu tem uma cláusula alta de 100 milhões. De qualquer forma, o Porto não vai vender, naturalmente. Seria impensável o Porto, depois de todo este esforço que fez no mercado, vender o seu melhor jogador. Agora, claro que se o Porto comprou o passe completo do Samu, é já pensar na venda dele. Poderá ser na próxima época. O Porto está, de facto, com outra cara, é outra equipa, outro clube, outra estratégia, está tudo diferente. Os adeptos estão com muita expectativa. Vamos ver contra o Atlético de Madrid. Também estou com muita expectativa para esse jogo. Ver como é que a equipa responde perante um estádio cheio contra um adversário muito forte. O Farioli tem uma boa equipa. Claro que o principal jogo vai ser contra o Vitória de Guimarães, mas acho que este aqui com o Atlético de Madrid vai nos dar as pistas de como é que vai ser. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários. Eu quero saber a vossa opinião. Se acham que o Samu vai sair do Porto ou vai brilhar ainda esta época. Se acham que o Rodrigo Mora está de saída. Se acham que o Rodrigo Mora vai ser esse médio. Se o Farioli vai conseguir adaptá-lo a médio com sucesso. Se acham que o Porto ainda vai contratar mais jogadores e quais. Qual é a vossa expectativa para domingo? Se acham que ainda vai haver muitas alterações neste plantel. Se concordam que o Porto já está um passo à frente dos outros rivais. Pelo menos em termos de construção da equipa. Já sabem, obrigado por assistirem. Subscrevam o canal, deixem o like e até ao próximo vídeo.